Bom, gente, hoje é a última aula de uma sequência de aulas antes de a gente entrar numa sequência de aulas. Hoje é a última aula de uma sequência de aulas teóricas, vamos chamar assim, para a gente entrar numa sequência de aulas práticas. Não sei se vocês viram no cronograma, na semana que vem, as 3 aulas vão ser aulas práticas, ou seja, para aproveitar, as 3 não, 2, porque uma delas vai ser uma mini prova, né? Então, uma mini prova está marcada lá no cronograma, não esqueçam de olhar isso, tá? Eu não sei exatamente qual é a data não, mas parece que tem um cronograma, essa informação está lá, vale o que está no cronograma, certo? Na aula de hoje, a gente vai discutir mais esses conceitos aí, para a gente fechar essa parte de introdução à orientação a objetos, tá? Então, a gente vai falar de... Bom, como sempre, né, tem um resumo aqui do que a gente viu até hoje. Então, essa parte aqui é a parte de conceitual sobre orientação a objetos, né? Foram as últimas 2 aulas. E a aula de hoje, que a gente vai falar mais um pouquinho sobre passagem de parâmetros. Vamos entender melhor isso, vamos discutir melhor essa ideia de passagem de parâmetros. A gente vai falar do conceito de recursão. O que é recursão? A gente vai falar hoje, né? E também, no final, a gente vai discutir com mais calma aquela questão do escopo de variável que eu falei rapidamente, de maneira informal, na última aula. Que é uma variável declarada dentro do método, não é enxergada no outro. Tá? Então, a gente vai falar isso daí, aquela ideia de eu tenho um parâmetro e tenho um atributo com o mesmo nome, o que equivale, quem é que eu enxergo. Então, a gente vai discutir isso hoje, no final da aula, certo? Bom, vamos começar relembrando aí que objetos em Java, né, elementos em Java, são manipulados através de referências, certo? Então, se a gente considerar esse exemplo de programa aí, esse pedaço de programa, certo? Tem 3 linhas. Quando a gente for executar ele, depois de executar a primeira linha, essa variável ainda não foi inicializada, certo? Então, essa pergunta aqui, C é igual a null, é verdadeiro ou falso? Isso aí. C vai ser igual a null nessa linha? Sim ou não? Nessa linha C vai ter que valor? Hein? Não vai ter valor nenhum. A variável não foi inicializada. Eu falei na aula passada que a única coisa que Java inicializa automaticamente são os atributos, certo? Por quê? Porque ela dá um construtor genérico lá para mim, mesmo que eu não defina um. O resto não é inicializado automaticamente. Então isso aqui, na verdade, isso que a gente escreveu aqui, se eu escrever um programa aqui embaixo que faz isso, se A for igual a null, faça alguma coisa, se eu escrever essa linha aí embaixo, o que é que vai acontecer? Vai dar um erro de compilação. O compilador vai dizer, você não pode tentar ler o valor da variável A, porque ela não foi inicializada. Eu só posso usar uma variável depois que ela foi inicializada. Isso vai dar um erro ainda na compilação, certo? Então, ou eu crio um objeto conta aqui, new alguma coisa, ou eu também posso colocar null, né? É um valor válido, certo? Você escolhe o que quer fazer, mas não dá para usar uma variável antes de inicializar ela, antes de atribuir um valor para ela. Tranquilo? Então, ó, beleza. Na primeira linha, A não é igual a null. A é igual a quê? A nada. A não tem valor nenhum. Se eu tentar fazer uma comparação para ver o que está em A, vai dar um erro de compilação, certo? Na segunda linha, aí sim, eu estou inicializando a variável C com new conta, passando o string 1287 e passando um inteiro 0, né? A gente viu que tem um construtor na classe conta que recebe um string e um double, e aí Java vai conseguir converter para mim automaticamente esse inteiro para double sem maiores problemas, certo? E aí eu vou, então, esse new cria um objeto do tipo conta e executa o construtor de conta que recebe um string e um double. A gente viu na aula passada esse construtor, né, que recebe um string e um double. Ele faz o que com esse string? Vocês estão com fome? Fala, rapaz. Inicializa o atributo número desse objeto que eu acabei de criar na memória. Desse objeto que eu dei new agora. Tá aqui o objeto, ó. Certo? E o valor 0 vai ser para inicializar o atributo saldo desse mesmo objeto. Se embaixo aqui eu der outro new, eu vou criar outro objeto Java. Tranquilo?
Cada new cria um objeto. E cada objeto tem seu saldo e seu número. Relembrando. Então, ó, quando a gente fizer c.getSaldo, a gente está acessando o objeto que a variável c referencia. Ou seja, c aponta para esse objeto aqui, né? Então, c.getSaldo acessa esse objeto. E o getSaldo faz o que para a gente? Retorna o valor do atributo saldo. Tá? Nesse caso aqui, o ideal era que eu armazenasse esse retorno na variável D aqui do tipo double, certo? Double D. D recebe o resultado de c.getSaldo. Pega o saldo do objeto que C aponta, que C referencia, coloca na variável D. Tranquilo? E getSaldo, obviamente, retorna um double, porque o saldo é do tipo double. O atributo saldo é double. Tranquilo, gente? Alguma pergunta aqui? Então, uma revisão rápida sobre referência, porque a gente vai precisar disso já já. Então, um conceito, quando a gente tem referências assim, como na linguagem Java, a gente pode falar de um conceito que chama aliasing, que é a ideia de que mais de uma variável pode armazenar a mesma referência, ou seja, pode apontar para o mesmo objeto. Está aí um exemplo, no fundo azul, né? Um exemplo de código-fonte, um pedaço de código-fonte, um pedaço do método main, se a gente quiser pensar assim, que demonstra para a gente o que é esse conceito de aliasing. Então, esse método tem 5 linhas. Na primeira linha, a gente faz o que aqui? Declara uma variável chamada A do tipo conta e inicializa ela com a referência para um objeto. Que objeto? O objeto que a gente está criando aqui, ó, novo objeto com esse número e esse saldo, certo? Então, esse comando new cria um objeto na memória do tipo conta. Um objeto conta tem esse formato aqui, mais ou menos. O saldo dele é 34 e o número dele é 1, 2, 3, dígito 4. Tem um botão creditar e tem um botão debitar aqui, certo? E a variável A vai apontar para ele, não é isso? O new cria o objeto, executa o construtor e devolve o endereço daquele objeto. Devolve a referência daquele objeto. Por isso que a gente atribui o retorno desse comando new à variável que eu quero armazenar a referência para o objeto, certo? Pode perguntar. Como é que é? Desse o quê? Desse negócio de duas variáveis. Eu estou explicando ainda, eu chego lá, até calma que eu chego lá. Beleza, eu estou também explicando esse código aqui. Vamos lá, e na linha 2, o que é que eu estou fazendo aqui? Declarando a variável B do tipo conta. Qual é o valor que B tem aí, depois que eu executo a linha 2? Nenhum, ele não foi inicializado. Se eu tentar escrever na linha de baixo B.creditar, vai acontecer o quê? Vai dar um erro de compilação. A gente só pode acessar a variável B, ou comparar ela com algum valor, isso é acessar também, certo? Depois que a gente inicializa ela. Na linha 3, a gente está inicializando ela. B é igual a alguma coisa, B recebe alguma coisa, eu estou inicializando. Eu estou inicializando B com o quê? O valor que tiver em A. Coloque em B o valor que está em A, não? B igual a ponto e vírgula, coloque em B o valor que está em A. Então, B também vai apontar para o mesmo objeto. A não armazena o endereço do objeto, B vai armazenar o mesmo endereço, a mesma referência. Tranquilo até aqui? Então, se eu fizer, agora sim eu posso fazer B.creditar, passando 100 aí. O que você vai fazer? Vai no objeto que B aponta, que B referencia, pede para acreditar naquele objeto 100, ou seja, chama o método creditar que aquele objeto tem, passando 100 como parâmetro. Passando o parâmetro double 100. 100.0 no caso. Certo? Vamos lá. Estou explicando ainda, tenham calma. Aí eu vou, então, qual é o objeto que B aponta? Está aqui a seta, ó. Vou lá no objeto que B aponta. Nesse cara, eu vou apertar o método creditar aqui, passando 100, isso vai aumentar o meu saldo para 134, não é isso? Hein, gente? Certo? E aqui embaixo eu faço system out println a.getSaldo. Vá no objeto que A aponta, chama o método getSaldo dele e retorna o valor. E aí eu vou imprimir esse valor aqui, né? Vai imprimir quanto? Cadê o objeto que A aponta? Você consegue ver aí?
Olha o desenho. Está aqui a variável A. Ó. Aponta para esse objeto aqui. Qual é o saldo dela, desse objeto? Não é a variável. Veja, eu não estou acreditando numa variável e vendo o saldo da variável, não. Eu uso a variável só para acessar um objeto. Para chegar no objeto. A gente está acreditando no objeto. A gente está vendo o saldo do objeto. Extensão aqui. Certo? Está claro isso daí? Então, o que esse conceito de alias está querendo mostrar é exatamente o que esse exemplo está mostrando aqui. Claro. Se eu tenho duas variáveis que apontam para o mesmo objeto, aí, deixa eu fazer uma pergunta. Quantos objetos a gente criou nesse programa, hein? Só tem um new. A gente só criou um objeto. Tanto a variável A quanto a variável B estão apontando, estão referenciando esse mesmo objeto, certo? Então, tudo que eu fizer com uma variável, a mesma coisa que eu estivesse fazendo com a outra. Eu vou perceber esse efeito usando a outra. Claro, é um objeto só. Eles compartilham, essas variáveis compartilham a referência para o mesmo objeto, guardam o mesmo endereço. Certo? Ou não? Certo ou não? É você mesmo. Tranquilo? Você está assim, certo ou não? Você fica assim, ó. Assim, ó, certo. Ou então assim, não, aí eu explico de novo, não tem problema, pessoal. Vocês é que tem que me dizer se vocês não estiverem entendendo alguma coisa. Às vezes eu adivinho, mas nem sempre. Então vocês têm que me ajudar. Tranquilo? Aí alguém perguntou, alguém não. Rafael perguntou, enquanto eu estava começando a explicar, sim, mas tudo bem, eu entendi, né? Agora você entendeu o que é ele, assim, ou talvez tivesse até entendido antes, só lendo o slide. Mas para que serve esse negócio? Certo? Para que serve esse negócio? Isso daí serve para... Isso aí a gente pode pensar, por enquanto, da seguinte forma. O meu programa, quando ele for executar, ele vai ter vários objetos, por exemplo, certo? Isso faz com que a gente saiba que enquanto um programa está executando, diferentes partes daquele programa possam acessar um mesmo objeto. Já que eu posso ter várias variáveis que apontam para aquele mesmo objeto. Então o efeito, o resultado aí disso, o impacto disso daí para a gente, por enquanto é isso. Saber que partes diferentes de um programa podem acessar o mesmo objeto. Se uma parte mudar esse objeto, a outra parte que também acessa o mesmo objeto vai perceber essa mudança. Tranquilo? Então eu posso criar um objeto lá numa classe que é a tela do computador, passar esse objeto para outra classe, que é, por exemplo, que armazena ele no banco de dados. Então eu estou compartilhando a referência do mesmo objeto. Se eu não fizesse isso, uma linguagem que não fosse fazer isso, o que aconteceria quando eu... normalmente seria, eu ia criar uma cópia do objeto e passar para outra classe. Uma cópia só. Então eu teria duas cópias do mesmo objeto na memória. Se eu mexer em uma, eu não estaria mexendo na outra, não. Essa seria uma alternativa. Que você pode até implementar isso. Então, se você quisesse fazer algo assim, eu teria que criar um outro objeto com o mesmo número desse, o mesmo saldo desse, e aí sim eu passaria como parâmetro para alguém, certo? Passaria uma cópia dele como parâmetro. Para que isso ia servir, vai depender de cada caso. Então, a ideia é só a gente mostrar aqui que em Java é possível compartilhar referências. Quando você passar, então, um parâmetro, você vai passar uma referência para esse mesmo objeto. A gente vai já discutir isso com calma e ver um exemplo. Diga lá. Então, para criar só os valores de A da lista, que é o dele, o valor de A. De maneira simples, com o que a gente sabe até agora, como é que a gente faria? Eu não posso usar métodos get para pegar os atributos? Aí eu vou e crio um objeto com aquelas informações. Pronto. Copiei. Aí eu tinha que fazer B recebe new conta. Aqui fazia A.get número, A.get saldo, certo? Passaria aqui o saldo e o número de A. Então, B vai ter um objeto, é outro objeto que tem... lembra que o objeto tem identidade, então são dois objetos diferentes, duas identidades diferentes. Mas tem os atributos com os mesmos valores, mas são objetos diferentes, não são idênticos, não. Idênticos se fosse o mesmo objeto, a mesma identidade. Essa identidade aí ela é gerenciada automaticamente pela máquina virtual de Java, pela linguagem Java. A gente não tem como mexer com ela, não. Todo new cria um objeto com identidade única. Cada new cria um objeto com identidade única. Ok? Vamos para frente aqui, ó. Então vamos entender como é que funciona a passagem de parâmetros em Java. Atenção, ó. É isso aqui que você tem que ter em mente. Em Java,
A passagem de parâmetros é sempre por valor. O que é que significa? Quando eu passo um parâmetro, o que eu estou passando é o valor daquele parâmetro. Se aquele parâmetro for uma variável, eu pego o valor que está dentro daquela variável e passo. Se eu botar um número direto ali, é aquele número que eu estou passando, certo? Se eu tentar passar como parâmetro uma chamada de método, c.getSaldo, eu vou fazer o quê? Eu vou avaliar o que c.getSaldo retorna. E é esse valor que ele retorna que eu passo como parâmetro. Tá? Então, o valor da expressão é avaliado, exatamente esse exemplo que eu dei agora, e só depois eu passo para um método chamado. Então, se eu colocar uma expressão booleana lá, sei lá, A maior que B, eu vou avaliar se isso é true ou false, e o que eu vou passar como parâmetro é true ou false. Ou seja, esse método deve receber um valor booleano, certo? Como parâmetro. Vocês entenderam isso que eu falei do booleano ou não? Tentei falar mais rápido para ver se alguém dizer que não entendeu, mas vamos lá. Mesmo assim, esse aí eu captei que vocês não entenderam. Então, se eu tenho um método M que recebe um valor booleano, e eu tenho uma variável inteiro A, eu comparo com a variável inteiro B, assim, ó, chama esse método c.m, sei lá. Primeiro eu vou avaliar o valor da expressão A maior que B, e depois eu vou passar o valor dela. Qual é o valor dessa expressão? Bom, se A e B tiverem o mesmo valor, vai ser falso. Se A for o valor maior que B, vai ser true. Se B for maior que A, vai ser falso também, certo? Então a gente avalia primeiro o valor da expressão e depois passa. E uma expressão pode ser só uma variável assim, né? Então eu vou avaliar essa expressão. Quando eu avalio a expressão A, qual é o resultado disso? O valor que está na variável A. Certo? É isso que eu vou passar como parâmetro. Variáveis do tipo primitivo, ó, a gente já falou isso. Variáveis de um tipo primitivo armazenam valores daqueles tipos. Então aqui é um valor caractere, um valor inteiro, um valor true, um valor booleano, aliás, né? Um valor double, certo? Já variáveis de tipo referência armazenam a referência. A gente está batendo em cima disso o tempo todo. Não armazena objetos. Por isso que a gente pode ter alias. Variáveis diferentes armazenam o mesmo valor. O endereço para um objeto. As duas variáveis apontam para o mesmo objeto. Tranquilo? Tem nenhuma novidade ainda aqui. A única novidade é essa aqui, ó. Em Java, a passagem de parâmetros é por valor. Quando eu passo o parâmetro, é o valor daquela expressão, daquele parâmetro que está sendo passado. Então, vamos ver os exemplos para entender melhor isso daí. Atenção, em Java, a avaliação é sempre feita da direita para a esquerda. Ou, da esquerda para a direita, certo? Está escrito aí. Da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita não, da esquerda para a direita. Né? Tranquilo? Muito bem. Olha aí esse exemplo aí de um programa Java. Aqui a gente tem dois pedaços diferentes do programa. Aqui a gente tem uma classe completa e aqui a gente tem um pedaço de método main, certo? Duas caixas azuis separadas. Então são dois arquivos Java separados. Esse primeiro em cima é um arquivo passagem por valor.java, né? A classe passagem por valor. E esse de baixo está na classe programa, no método main de uma classe programa, certo? Quando eu executar esse método main aí, então, o que é que vai sair impresso na tela do computador? Tem algum erro de compilação aí, pessoal? Mas x é um parâmetro. Então esse método só vai executar quando alguém passar esse valor inicial. Tem algum erro de compilação? Não tem, certo? O programa está ok. Quando executar, ele vai imprimir o quê? Vai imprimir duas vezes na tela, né? Tem dois system outs. Aliás, três, né? Quando eu executar esse método incrementa, vai imprimir aqui, vai executar esse system out aí em algum momento. Então vai imprimir três coisas na tela. Vai imprimir o quê? 1, 2 e 1. Alguém tem outro chute aí? Outro chute não, outra opinião? Hein? 1, 2, 2. Mais alguma opção? Acho que não, né? É um ou outro, né? E aí, vamos executar então? Eu vou pular essa parte aqui, que a gente não vai. Esse objeto aqui não é importante pra gente, não. Esse objeto P. Eu só tenho que criar ele, porque como esse método não é estático, eu só consigo chamar ele através de um objeto desta classe, certo, gente?
Tenho que criar um objeto, colocar a referência dele na variável P para poder chamar ele aqui embaixo. P.incremento. Mas vamos lá. Então, ó, declaro a variável y inteira, inicializo ela com 1 e imprimo a variável y. Ou seja, imprimo o valor da variável y, né? Não é sempre o valor em Java? Qual é o valor da variável y? 1. Então eu imprimo 1. Ok. Então, por enquanto, todo mundo pensou do mesmo jeito aí. Em seguida, eu chamo o método incrementa desse objeto que a variável P referencia, passando y como parâmetro, né? É isso? Não. Passando o valor de y como parâmetro. Bom, eu estou forçando a barra aqui só para a gente perceber a diferença. Então, normalmente a gente vai fazer, passa y como parâmetro. Seria assim que até eu iria falar, tá? Mas só para deixar claro, na aula de hoje, do que a gente está falando, que vai ser passado de fato aí como parâmetro é o valor da variável y. Eu vou avaliar essa expressão, como é uma variável, vou pegar o valor dela. Ok? Qual é o valor de y? Hein, gente? Nessa linha aqui, né? Ou seja, é como se aqui tivesse escrito 1. É a mesma coisa. É o mesmo efeito. Então, o 1 vai, quando eu for executar o método, vem aqui para cima e vai ser atribuído a variável, ao parâmetro x aqui, né? Certo? Então, esse parâmetro x, quando for executar esse método, por conta dessa linha aqui de baixo, vai ser inicializado com 1. Tranquilo? Então, o que é que aqui vai acontecer quando eu executar esse método? Onde o parâmetro x vai receber 1. Então, eu vou incrementar x, né? Vai passar para 2, né? E vou imprimir a variável x, né? Não, vou imprimir o valor da variável x. Sempre é o valor. Tranquilo? Aqui eu estou passando x como parâmetro. Ó. Aliás, o valor de x como parâmetro para esse método println de system.out, certo? Então vai imprimir quanto? Beleza, 2. Todo mundo bateu aqui ainda. Agora vamos ver quem acertou e quem errou, né? Vamos voltar para cá, desfazer. Terminei de executar aqui o método. Eu volto para onde eu chamei o método, não é isso? Quando eu voltar para cá, para a linha seguinte, aquela variável x nem existe mais. Ela só foi criada porque era um parâmetro do método enquanto o método executava. Não existe mais variável x, certo? Tranquilo? E agora eu vou imprimir o valor de y. Qual é o valor de y? Hein, gente? 1, certo? Eu, em momento algum, toquei na variável y. Afetei a variável y. Porque eu não passei ela como parâmetro. Eu passei só o valor dela. Tem linguagens de programação que permitem você passar a variável como parâmetro. E não o valor dela. Aí tudo que eu fizer com o parâmetro aqui x é a mesma coisa que eu estivesse fazendo com y. Java não permite isso. Não tem como você fazer isso em Java. Então, se eu não te mostrasse esse código aqui, vamos dizer que eu não mostrei isso aqui para você, mostrei só isso aqui, perguntasse, o que é que vai ser impresso? Aí você ia dizer, aqui com certeza vai imprimir 1, aqui só Deus sabe o que é que vai acontecer, porque eu não conheço esse método. Agora aqui com certeza vai imprimir 1 também, se eu chegar nessa linha. Ou seja, se esse método não abortar o programa, não der algum erro maluco aí, com certeza se eu executar essa linha, só pode imprimir 1, porque não importa o que esse método faça, ele não vai conseguir mudar o valor de y. Certo, gente? Essa certeza a gente pode ter. Tranquilo? Perguntas? Certo? Então, esse método aí não altera, a execução do método não tem como alterar o valor de y. Essa é uma certeza. E agora? Diga, pergunta. Então a pergunta é, e se eu quisesse que esse método aqui alterasse, ou que quisesse incrementar realmente o valor de y de alguma forma? Então a única forma de você fazer isso era esse método aqui não ser void, ele retornar um valor inteiro, e aqui no final você fazer return x, certo? Você não está incrementando o y, na verdade, você está incrementando o valor de y é passado 1, eu incremento o x do parâmetro e retorno o resultado desse incremento do parâmetro. Aí aqui eu vou fazer y, recebe o resultado do incremento. Mas aqui, ó, mesmo sem olhar para cá para cima, eu consigo ver que eu vou mudar o valor da variável y, certo? Está aqui, está explícito isso. É a única forma de fazer. Eu mesmo mudar. Certo, gente? E agora, hein? O que é que vai ser impresso na tela aí? Na tela do computador.
Complicou um pouquinho esse. E aí, quais são as opções aí? Vai dar 2, Ah, não, vai imprimir só uma vez, né? Só tem um system out. Então vai imprimir o quê? vai dar 1, 2, 3, dígito 4. Vai imprimir 1, 2, 3, dígito 4? Certo. Ah. Vai ter o Diz aí o que vai imprimir. Valor. 155. 155. Assim é? O que mais? Alguém tem outra opção? Quem acertar vai ganhar um ponto. Na testa. 267. O que mais? 255. 112. 212. Opa. 212. Tem mais alguma possível combinação? 67. 167. Se a gente combinar todos esses números aí, somando, só pode dar isso daí, eu acho, né? Pode dar mais algum? Tranquilo? Tá. Vamos executar isso aqui e ver o que é que vai dar, na verdade, certo? Então vocês falaram aí, qual foi mesmo? 155 e 267, é isso? Alguém tem mais alguma opção aí? 112. Vamos ver. Vamos executar, certo? Aí eu vou fazer um desenho aqui da tela do computador, da memória, para ficar mais fácil a gente entender o que vai acontecer. Lá nesse exemplo de cá, não estava criando objetos. Aliás, só esse daqui, mas eu falei que eu ia desprezar, né? Então vamos lá. Mesma coisa, uma classe Java aqui, referência, ou referencia, e aqui um pedaço, ou um método main de uma classe programa separado, certo? Então esse método main tem 5 linhas. A primeira linha, a gente declara uma variável R do tipo referência. Na segunda linha, inicializa essa variável com a referência para um objeto do tipo referência. Também não vou me preocupar com esse objeto agora não, certo? Na linha 3, cria um objeto do tipo conta e coloca a referência para ele na variável C, né? É isso? Então esse new conta aí, cria um objeto aqui, que o número dele é 1, 2, 3, dígito 4, é um string, é o número, e o saldo é 12. Acreditar e debitar. E aí C aponta para cá, né? É assim? Depois, chama do objeto que é referencia, o método redefine, passando C. Então, vai executar esse método, passando o que mesmo aqui? Mas, isso, o valor do C. Qual é o valor que C armazena? A referência. Qual é a referência? O endereço desse objeto, essa seta aqui, certo? Esse é o valor de C. Então, quando eu for executar esse método, a variável A vai receber o quê? Então, vai apontar para esse objeto aqui, não é não? Sim ou não? Tranquilo? Todo mundo entendeu isso, né? Então, vamos executar agora o método redefine. Tem outro new aqui dentro. Ó. Outro new faz eu criar outro objeto conta. O número dele é 5, 6, 7, dígito 8. Número. E o saldo dele é 55. Acreditar e debitar. E B aponta para esse objeto, não é não? Tranquilo? Aí eu vou fazer A ponto acreditar 100. Quem é A? A, esse cara aqui. Acredite 100. Não é isso? Certo? A recebe B. Quando eu faço o A recebe B, o que é mesmo? Coloca na variável A o que tiver na variável B. O que está na variável B? A referência para esse objeto aqui. Então a variável A não referencia mais esse objeto de baixo. Vai passar a referenciar agora esse objeto aqui, não é não? É isso? Aliasing, né? É exatamente o exemplo do aliasing lá. A ponto acreditar 100. Vai no objeto que A referencia. Acredita R$100 nele. Certo?
Terminou esse método aqui? Não terminou? Então eu posso apagar a variável A e a variável B. Elas não existem mais. Então eu vou fazer assim, ó. Certo? Então percebe que quando esse método aqui acaba, esse objeto aqui fica solto na memória. Ninguém mais referencia aponta para ele. Certo? Então é como se ele nem existisse mais. Ó, quem acertou? Aí eu volto aqui para o programa e imprimo o saldo do objeto que se referencia. Qual é o valor? 112, né? Certo? Todo mundo entendeu isso aí ou não? O que foi que você não entendeu? Ali onde, não sei? Ali onde? Diga qual é, nessa classe aqui de cima ou aqui embaixo? Embaixo da linha, que linha? Certo. Vamos lá. Vou apagar isso aqui para não confundir. Vou explicar de outro jeito agora. Vou desenhar aqui a memória do computador, certo? Certo? A memória do computador, isso daí. Vou começar a executar por essa linha aqui, porque esse objeto aí, R, não significa nada pra gente, não. Não vai afetar a gente, não. Vai economizar a memória, certo? Pessoal, ó, conta C recebe new conta. Então vai ter uma variávelzinha aqui, C. Quando eu faço new, eu crio um objeto aqui. Vou colocar só os números aqui, tá? O número dela é 1, 2, 3, dígito 4. E o saldo dela é 12. Vou botar só assim, tá bom? E ela está no endereço aqui AX3. Então eu vou... Hoje ficou grande, né? Vou colocar aqui o endereço, sei lá, X1. Aí aqui C vai armazenar X1, né? Assim, né? Não é isso que armazenou a referência? A variável C... Vou desenhar melhor aqui isso. Esse aqui é a variável C. A variável C armazena X1. Certo? Aí eu faço R.redefine C. Então eu vou executar esse método aqui agora. Então, para executar esse método, tem um parâmetro A. Ó. Então vai ter que ter uma variável A na memória. Que valor vai receber essa variável A? É o que eu estou passando aqui como parâmetro. Ó. Qual é o valor de C? Qual é o valor de C? Olha para a memória. O que é que você guarda? X1. Você guarda X1, é ou não é? Então, A vai guardar X1 também. Porque eu passei o valor de C como parâmetro. Certo ou errado? Aqui, ó. Não é aqui que você chama o método redefine? Então, o valor de C eu passo aqui para A. Aqui atrás, ó. O valor de Y eu não passei aqui para X. Mesma coisa, não mudou nada. Não é como se eu tivesse passado 1 aqui. Então aqui é como se eu tivesse passado X1 aqui, nessa hora aqui, certo? Tranquilo, então a gente está entrando no método. Declarou o parâmetro A, inicializou ele com o valor passado como parâmetro aqui, certo? Vamos continuar executando o método. Linha 1, declara a variável B. B. Essa variável recebe new conta. Fez o new, criou outro objeto na memória aqui. Y8, o endereço dele. O número é 567, dígito 8. E o saldo é 55. B recebe ele, então B vai guardar Y8, o endereço desse objeto novo que eu criei agora. Tranquilo? Linha 2. Vai no endereço que armazena. Qual é o endereço que armazena? X1, esse endereço aqui, ó. Acredita 100. Certo? Tranquilo até aqui? Linha 2. Coloca em A o que está em B. Coloca em A o valor de B. Qual é o valor de B? Y8. Então A agora vai ter que valor? Y8. A ponto acreditar 100. Vai lá no endereço que armazena, agora é esse aqui. Acredita R$100. É isso que vai acontecer? Aí eu, pronto, terminei de executar esse método, certo? Terminei esse método aqui, não terminei? Se eu terminei ele, as variáveis que eu criei só para esse método podem ser apagadas na memória. Então não vai ter mais essa variável, nem essa aqui. Certo? Tranquilo? Aí eu volto para cá, para a linha seguinte, de onde eu executei o método. O que a linha seguinte faz? System out println c.getSaldo. Vai na variável C, pega o endereço que está na variável C aqui, ó,
Aí vem para esse objeto, chama o método getSaldo, retorna quanto? C.getSaldo retorna quanto? $112, né? X1 não é esse endereço aqui desse objeto, então retorna o saldo dele. 112. Tranquilo agora? Pessoal, o que foi que aconteceu aqui, ó? Parece que o que eu falei no slide anterior ficou diferente agora ou não para vocês? Hein? Tudo que eu falei no slide anterior continua verdade aqui. Java só tem uma forma de passar parâmetros por valor. O que foi que eu falei lá? Se eu não mostrar isso daqui, não tenho que esse método faça que ele mude o valor da variável C. Em momento nenhum, a variável C que estava aqui na memória, eu toquei nela. Ela sempre vai apontar para esse objeto que eu criei aqui em cima, porque é isso que a variável faz, aponta para o objeto, mais nada. Ela não vai deixar de apontar para esse objeto. Agora, como tem alias, como outra parte do meu programa pode apontar para um mesmo objeto, essa outra parte pode mexer nesse objeto, chamar os métodos públicos desse objeto. E aí é óbvio, eu vendo que eu estou passando C como parâmetro, ou seja, a referência para aquele objeto. O valor de C eu estou passando, né, que é uma referência para um objeto. Esse programa aqui, esse método aqui, pode fazer o que quiser com esse objeto. Mas ele não vai mudar o valor da variável C. A variável armazena só a referência, não o objeto. Tranquilo, gente? Tranquilo mesmo isso daí? Perguntas? Então, ó, não tem como esse cara alterar o valor de C. Agora, é claro, como ele passa a referência do objeto, eu consigo mudar o estado do objeto que ele aponta. Só é chamar os métodos públicos aqui dentro. Alias. Tranquilo? Vamos para frente, então. Resumindo, a passagem por referência não é feita em Java. Não tem como passar a referência da variável. Um objeto não é passado como parâmetro. O que é passado é a referência dele. Certo? Por isso que puderam mudar o objeto lá dentro do método. A referência é passada por valor. O que eu passo é a referência, o valor da variável. Então, se vocês preferirem pensar assim, é como se variáveis primitivas eu passo o valor por parâmetro, objeto eu passo a referência do objeto por parâmetro. Variável referência eu passo a referência do objeto como parâmetro, certo? Pronto. É isso. Então, na verdade, esse exercício aqui a gente acabou de fazer, né? Eu fiz para vocês. Como é que eu faria para alterar essa linha aqui, ao invés de imprimir... Aliás, eu fiz, só que eu fiz com a versão tipo primitivo, né? Como é que eu faria para essa linha aqui imprimir o saldo, não desse objeto aqui, mas desse outro que for criado na hora de executar o redefine? Como é que eu faria? Hein? Ou seja, na execução do método redefine aqui, um novo objeto conta é criado. Mas a gente viu que ele vai ficar perdido depois. Como é que eu faria para conseguir um acesso a ele e poder imprimir aqui via a variável C, modificar então a variável C, para referenciar aquele objeto? Parecido com o que a gente fez com a variável Y lá, um valor inteiro, né? Tem que mudar esse método aqui para retornar um valor do tipo conta e colocar aqui C para receber esse valor, não é não? Então aqui não é mais void, vai ser conta. E aqui no final eu vou fazer o quê? Retorne o quê? Ou A, né? Dá no mesmo, né? Retorne A ou retorne B, porque os dois apontam no mesmo lugar. Tranquilo? Agora sim, depois dessa linha aqui, ó, a variável C não aponta mais para esse objeto. Vai apontar para o novo. Eu estou mudando explicitamente isso aqui. Tranquilo? Então aí a solução. Ó. Alguém não entendeu essa solução aí do exercício? Diga lá. Faça a pergunta aí para você entender. O que é que você acha que ele vai mostrar? Quem é C? Quando eu executar essa linha, quem é que vai ser C? O que esse método aqui faz? Ele cria um novo objeto, não cria conta? Ele cria um novo objeto conta aqui, acredita 100 no objeto que ele recebe como parâmetro aqui,
Depois, acredita 100 nesse objeto novo que ele criou aqui dentro, né? E retorna esse objeto novo. Aliás, a referência para esse objeto novo, não é não? Não é isso? Sim ou não? Balança a cabeça. Pelo menos, não quer falar. Então, quando eu executar esse método, eu sei que ele vai retornar uma referência para um novo objeto conta. Esse aqui de cima, né? Não é isso? Sim ou não? O método redefine e retorna uma conta. Eu retornando a conta aqui, ó. Então, quando eu executar esse método aqui embaixo, ele retorna a referência para essa conta nova, que foi criada aqui em cima. Certo? E eu armazeno isso em C. Não é isso não que está fazendo aqui? Hã? Então ele vai mostrar o quê? Eu pergunto para você isso. Se C é esse objeto que vai ser criado aqui em cima, ele vai mostrar o quê? O que esse C.getSaldo faz mesmo? De C. Quem é C? Esse objeto aqui em cima, né? Que começou com 55, que depois eu acreditei 100 nele, não foi não? Aliás, não é aqui que eu acredito 100, né? É aqui embaixo, né? Esse 100 aqui em cima é no A, é no que eu recebi como parâmetro, certo? Então, qual vai ser o saldo dele? Isso. É isso mesmo, 155. Tranquilo? Só é analisar o código com cuidado, entender o que, a gente está fazendo, e você consegue perceber que esse C aqui agora vai ser o objeto que você criou aqui em cima. E creditou R$100 nele aqui. Diga. Como é que é? Posso apagar isso aqui, né? Aí você está dizendo? Posso, pessoal, apagar isso daí? Então, o primeiro erro que vai ter se eu apagar isso daí é essa variável C aqui vai dar um erro de compilação. Você não pode usar a variável se você não inicializou ela. Ah, eu posso botar null aqui, então, é isso? Economizar a memória e não criar um objeto, né? Aí eu passo um null aqui, certo? Como parâmetro, vai chegar null aqui. Quando eu fizer a.creditar, A vai ter null dentro dela. Vai dar um erro de execução. Null pointer exception. Vai abortar o programa. Então eu tenho que deixar ainda. Eu não uso ele lá no final, mas eu não uso ele aqui dentro. O objeto que você criou lá dentro do main está sendo usado aqui, ó. Eu passo ele como parâmetro e chamo o creditar dele. Então ele está sendo usado. Tudo bem, depois que eu executar essa linha aqui, eu não vou mais ter acesso a ele, é isso que você está dizendo, né? Mas ele teve sua utilidade em algum momento. Né? Aqui na execução do método redefine, eu estou passando ele como parâmetro. Tranquilo? Pergunta aí, alguém levantou o braço? Posso continuar então? Preste atenção, não é hora de fazer a lista não. Ok, outro assunto. Recursão. Quem já tinha ouvido falar de recursão aí? Todo mundo. Posso pular então esse assunto? Ah, tá. Pessoal, o que é recursão? É a capacidade de um procedimento, ou método, ou função, são sinônimos, certo? Serem definidos em termos de si próprio. Ou seja, na definição do método, o método chama ele mesmo. É basicamente isso. Toda vez que isso acontecer, eu tenho uma recursão. Eu estou definindo um método que é recursivo. Vários algoritmos, por natureza, são recursivos. Se eu perguntar para vocês, por exemplo, pessoal, expliquem para mim como é que eu calculo o fatorial de um número. Como é que vocês respondem essa pergunta? Vocês lembram disso? É o número, o fatorial de um número é esse número vezes o fatorial do antecessor dele, não é não? Então, quando eu descrevo, sem pensar em Java, pensando só em matemática, a minha descrição usa fatorial para explicar o que é o fatorial de um número. Então é assim, fatorial de 0 é 1, fatorial de 1 é 1, e fatorial de um número maior que 1 é esse número vezes o fatorial do antecessor dele. Na explicação do que é fatorial, eu uso o conceito de fatorial de novo. Então esse é o exemplo do algoritmo que é inerentemente recursivo. Faz parte da natureza dele a recursão. Certo? Tem outros como Fibonacci, por aí vai. Tá? Então, ó, em Java, os métodos também podem ser recursivos. Isso vai ser muito útil para definir exatamente esses métodos que fazem, por exemplo, cálculo fatorial, cálculo de Fibonacci, cálculos de ordenação. Vocês vão ver isso mais na frente, em outras disciplinas. Então, vocês vão ver que vai ser muito útil fazer ordenação de valores usando métodos recursivos, tá? E também é útil para manipular estruturas de dados que são recursivas. Vocês também vão ter a oportunidade de outras disciplinas ver essa parte de estruturas de dados, né?
que elas são recursivas. Então, uma lista é uma lista de listas, na verdade. Ela usa ela mesma na definição dela, mais ou menos essa ideia. A gente não vai falar disso aqui não, tá? Então, ó, por exemplo, a gente tem aí uma classe chamada Fibonacci recursiva, que implementa exatamente o cálculo do valor de Fibonacci, da série de Fibonacci, né? Então aqui a gente tem um método estático, ó, certo? O método é estático. Significa o quê? Para acessar ele, eu não preciso criar um objeto do tipo Fibonacci recursivo. Eu posso chamar diretamente ele da classe, usando o nome da classe. Ou se for outro método recursivo dentro dela, é só chamar esse método direto. E aqui eu tenho um método main, que também é estático, né? Então esse método main pode chamar esse método aqui diretamente, se ele quiser. O que é que a gente faz aqui no método main? Define duas variáveis inteiras, pede para ler o número, lê aqui usando o til, como se fosse um scanner isso daí, tá? Lê o valor inteiro do teclado, coloca em N, chama esse método fib, ó, que é o método estático, usando o nome da classe, tá vendo aqui? A gente está usando aqui o nome da classe, Fibonacci recursivo, ponto fib, passando um parâmetro, N, que é o que eu li do teclado. É assim que a gente chama o método recursivo. Posso fazer isso em qualquer lugar. Esse método é público, posso fazer em qualquer programa do meu projeto, inclusive. Qualquer outra parte do meu projeto, certo? Calcula aqui o valor de Fibonacci e depois imprimo. O Fibonacci desse número que eu li do teclado é o resultado que o fib retornou para mim. Tranquilo bem, né? Vamos entender agora o que esse cara aqui faz. Vamos olhar só para ele. O que é que esse método aí está dizendo que faz, hein? Se eu chamar esse método passando um valor aqui M, o que é que vai acontecer? O valor inteiro em M, o que é que vai acontecer mesmo? Fale aí. Então ele vai fazer um teste. Se M for 0 ou 1, o resultado eu já retorno 1, não é não? Return 1. Pronto. Esse é o resultado do Fibonacci. Fibonacci de 0 é 1, Fibonacci de 1 é 1. Parece com fatorial. Se não, o que é que eu faço? Então, se o número não for 0 ou 1, mas for maior que 1, é claro, né? Aí a gente está supondo que o número é sempre um valor positivo que eu estou passando aqui para simplificar. O Fibonacci de um número é o Fibonacci do antecessor mais o Fibonacci do antecessor do antecessor. Uhum. Certo? Então, se eu calcular Fibonacci de 3, é o quê? Fibonacci de 2 mais Fibonacci de 1. Fibonacci de 1 a gente já sabe que é 1. Fibonacci de 2 é quanto? Fibonacci de 1 mais Fibonacci de 0. De 1 é 1, de 0 é 1 também. Então vai ficar 1 mais 1 mais 1. Dá 3, né? Fibonacci de 2. Certo? Aliás, Fibonacci de 3, né? Falei de 3, não foi? Tá claro isso aí ou não? Ó, vamos fazer aqui. Então eu vou fazer fib. Vou fazer aqui. Fibonacci de 3. Vai ser igual a quê? Por essa definição aqui. Vai entrar aqui, né? M igual a 3. Então vai entrar nessa linha. Então vai ser fib de 2. Vou botar só F. Senão não vai caber aqui. Vai ficar ruim. F de 2 mais F de 1, não é não? Não é isso? Certo? Aí eu vou... Quem é F de 2? F de 1 mais F de 0, não é não? Mais F de 1, que dá 1. Assim que dá 1. Então quando eu entrar aqui, ó, fib de 2, quando eu entrar aqui, vai dar o quê? Fib de 2 menos 1 mais fib de 2 menos 2. Então, fib de 1 mais fib de 0. E quando eu chamar fib de 1 de novo, vai entrar aqui, M vai ser igual a 1, vai dar 1 resultado. Por isso que está 1 aqui. Certo? Então, quando eu avaliar de novo isso aqui, ó, quem é fib de 1? Vai entrar aqui. M vai ser igual a 1, então vai dar, se M for 0 ou 1, é 1. Mais, se M for 0 ou 1, é 1. Mais 1. Dá 3 o resultado aqui, certo? É assim que você vai avaliar. Tranquilo? Então, se eu digitar aqui no teclado 3, é esse resultado que vai dar. 3 também. Vai dar fib de 3 igual a 3. Ok, pessoal? Alguma pergunta? Faça. Vou colocar assim,
igual lá dentro. Aqui? Isso aí ajudava por diminuir a quantidade. Como assim ajudar? Porque se eu colocasse o luz, ele parava muito, né? Aham. Mas só que aí, em compensação, ele ia calcular para pouco, ele ia testar para tudo. Então, assim, ajudar, aí isso é muito relativo, entendeu? Então, se você estiver pensando em desempenho, talvez, aí você tem que perguntar, o que é que custa mais, um if ou a recursão, a chamada recursiva? Não sei. Aí é um detalhe que a gente tem que avaliar. Mas aqui nessa disciplina, a gente não está preocupado com o desempenho. Atenção, não estou dizendo que o desempenho não é importante. Você pode chegar numa situação que você só está preocupado com o desempenho, você não está se lixando para o negócio ser fácil de entender. Já nessa disciplina, ao contrário, a gente está se lixando para o desempenho, a gente está preocupado única e exclusivamente em escrever um código de forma mais simples, que seja mais fácil de entender. É isso aqui. Funciona para qualquer situação. É o mínimo necessário, certo? Então essa é a lógica que a gente sempre vai usar para resolver os problemas da gente nesta disciplina. Atenção, cuidado. Cada caso é um caso. O caso da gente aqui é esse. Aprender a programar, então vamos aprender da maneira mais simples primeiro. Sem se preocupar com o desempenho, se preocupar em entender a programação. E programar da forma mais fácil, mais legível. Tranquilo? Mais perguntas? Não estou ouvindo, não. Não, aqui eu estou chamando o método de novo. Para calcular o fib de 3, eu tenho que calcular o fib de 1. Eu chamo o fib de 1 de novo. Isso vai acontecer o quê? Chamar de novo esse método, passando 1. Isso vai fazer o quê? Chamar de novo esse método, passando 2. Quando eu passo 2, vai chamar de novo o método, passando 1. Vai chamar de novo o método, passando 2. Essa é a ideia. Percebe? Isso aqui aí é que está a recursão. Atenção, pessoal. Esse ponto aí no começo, a primeira vez que você vê, ou a segunda, ou a terceira, pode confundir um pouco você. Certo? Mas se a gente for olhar bem, a maioria dos métodos com recursão que você for ver, vai seguir a seguinte receita. Atenção para a receita do método recursivo. Atenção. Essa aqui é a forma mais simples, digamos assim, de um método recursivo. A gente tem aqui um caso base, que a gente chama, ou seja, uma situação que, baseado nos parâmetros, eu decido que eu não preciso fazer recursão nenhuma, eu já sei o resultado final. Está aqui, ó, 1 nesse caso. E aqui a gente tem o que a gente chama de passo recursivo, onde eu vou chamar de novo o método, por isso que ele é recursivo, sempre alterando o parâmetro de alguma forma, nesse caso diminuindo, porque eu sei que diminuindo ele eu estou chegando perto do caso base, eu vou parar a recursão, eu vou parar de chamar ele recursivamente, senão ia ficar fib chamando fib, chamando fib, chamando fib, e ele não ia parar nunca. Então quando eu calculo fib de 3, eu vou chamar fib de 2, fib de 1. Quando eu chamo fib de 2, eu vou ter que chamar fib de 1, fib de 0. Mas quando eu chamei o fib de 1, eu já parei, já dá 1. Quando eu calcular o fib de 1, por causa do fib 2, vai dar 1. Quando eu calcular o fib 0 por causa do fib 2, vai dar 1 também. Pronto, parei a recursão. Agora, fib de 1000, vai dar quanto? Fib de 999, tem que calcular, para somar depois com fib de 998. Quanto é fib de 999? Fib de 998, para somar com fib de 997. E aí vai, a recursão vai demorar um bocado esse cálculo, certo? Então, cada chamada de fib gera duas novas chamadas. Que, por sua vez, geram duas novas, que geram duas novas, geram duas novas, a não ser que eu chame fib de 0 ou fib de 1. Aí eu não gero nenhuma nova chamada para fib, eu só gero o resultado 1, direto. Logo, nesse caso, é de se esperar que a recursão sempre diminua. Ou seja, eu sempre vou em direção ao 0 e ao 1, que é onde eu paro a recursão. Senão, se eu passar um número negativo aqui, por exemplo, menos 1, não vai parar nunca essa recursão. Vai ficar fib de menos 2 mais fib de menos 3. Quanto é fib de menos 2? Fib de menos 3 mais fib de menos 4. Então, e não vai chegar nunca em 0 e 1. Certo? Então, isso aqui a gente está fazendo um cálculo de Fibonacci pensando em números positivos apenas. Maior ou igual a 0, certo? Como é que ele lembra qual é o N que você deu? Não, ele não lembra, não. Vamos lá. É assim, ó. Fib de 3. Fib de 3. Fib de 3, quando eu executo aqui, o M é 3. Não é isso? Aí qual é o resultado disso? Chamar fib de 2 e somar depois com o resultado de fib de 1. Então morreu o 3, eu não preciso mais lembrar do 3. O que eu tenho que fazer agora é me preocupar em calcular a fib de 2. Quanto é a fib de 2? Aí eu vou entrar, executar novamente esse método, onde M agora vai ser igual a 2.
Como é que é o fib de 2? É fib de 1 mais fib de 0. Pronto, calculei o fib de 2. Como é que calcula o fib de 1? Já está aqui. Já entro, m vai ser igual a 1, entro de novo no método, dá 1. Beleza. Vamos calcular agora o fib de 1. Eu entro de novo no método com m igual a 1, dá 1. Vamos calcular o fib de 0. Eu entro de novo no método com m igual a 0, dá 1. Mais 1 dá 3 no final. Ou seja, a ideia é que para você escrever um método recursivo, você não vai precisar ficar guardando essa variável original, a primeira que você teve, não. Se você precisar fazer isso, então... Ele só transforma essa variável em outras coisas. Exatamente. Então, como seria fatorial, por exemplo? É esse exercício? Não é, não. Como seria fatorial, hein? Vamos transformar esse fib aqui em fact. Como seria? Fatorial de m é o quê? Se for 0 ou 1, é 1, né? Tá certo isso aqui, então. Não é isso? Fat de 0 ou fat de 1 dá 1, né? Se não, tem que fazer o quê? Eu não preciso disso aqui. Vai ser m vezes, né? Ou vezes. É? Ah, você me ajuda aí. Não lembro mais não disso, não. Vezes fat de m menos 1 também. Então, ó, caso base, passo recursivo aqui, passo indutivo. Sempre diminuindo aqui a variável para poder chegar no caso base no tema da recursão. Certo? Então, ó, fat de 3. Quem é fat de 3? Entre o m igual a 3, não vai ser 0 nenhum, vai para a recursão. Vai ser 3 vezes fat de 2, não é isso? Quem é fat de 2? 2 vezes fat de 1. Quem é fat de 1? Hein? Pronto, dá 6, né, não? Tranquilo? Alguma pergunta? Vamos fazer esse exercício aqui, então. Calma. Aqui no computador. Vocês vão dizer, eu vou fazendo aqui. Defina uma classe multiplicação que tem um método recursivo e computa o produto de dois números inteiros usando o operador de soma. Não pode usar multiplicação, nem while, nem for. Então eu quero fazer A vezes B é A mais A, B vezes, né? Ou B mais B, A vezes, né? Como é que eu faço? Vamos fazer só um método recursivo aqui. M que multiplica o inteiro A pelo inteiro B. Então esse método ele retorna o valor inteiro, né? Que é o resultado da multiplicação. Não é isso? Como é que eu faço esse método aí? Quero fazer A mais A, B vezes, ou B mais B, A vezes. Só que sem usar for, sem usar while, sem usar multiplicação. E usando recursão, obviamente, né? Qual é a receita de bolo que eu dei agora? A minha receita. Caso base, passo indutivo. Ou caso recursivo. Qual é o caso base? Quando é que eu não vou precisar calcular uma multiplicação de dois números? Já sei direto o resultado. Vamos para o caso base mais fácil aqui primeiro. Aqui. Então, ó, vai ter um if e vai ter um else. Essa é a receita de bolo. Nesse else aqui, eu sei que eu vou chamar o m para alguma coisa. Não é a recursão? Não tem pra onde correr. Eu vou chamar o m para alguma coisa. Tá? Então, qual é o caso base aqui? Vamos dizer, se A... Vamos fazer B mais B A vezes. Se A for igual a 1, qual é o resultado? É isso? Se A for igual a 1, é B mais B uma vez só. Aliás, eu não vou fazer B mais B, né? Então não preciso somar, é só B o resultado. Beleza. E se A não for igual a 1? Por exemplo, se for igual a 2, vou ter que somar B mais B. Se for igual a 3, B mais B mais B. Então eu vou fazer, se não... retorne B mais... Ou seja, eu já somei uma vez. B mais alguma coisa. O que é essa alguma coisa? O que vocês acham? M. Passando o quê? Passando o que aqui pro M? Já somei uma vez. A é a variável que eu estou usando para contar quantas vezes eu tenho que somar B. A menos 1. Acabou. Só isso. É mais fácil que usar for, que usar while, se duvidar. Então o que é que esse método M... Ah, desculpe. Tá faltando uma coisa, né? Tá faltando um parâmetro.
Eu tenho que dizer, some B A menos uma vez agora, porque eu já somei uma vez aqui. Certo? Certo? Vamos testar ele aqui? Vamos avaliar esse método aqui. Vamos fazer M de 3,2. De 3 e 2, né? Esse vírgula são parâmetros, né? Quando eu chamar esse método M passando 3 e 2, o que é que vai acontecer? A vai ser 3, B vai ser 2, né? A igual a 1, A é 3, né? Não é igual a 1, beleza, vai pro else. Então retorne B, que é 2, mais M de A menos 1, que é 2, e B, que é 2, né não? Sim ou não, pessoal? Beleza, então vai ficar 2 mais. Quem é M de 2,2? De 2 e 2? B, o A vai ser 2 agora. A igual a 1? Não. Então faça B, que é 2, mais M de A menos 1, que é 2. A é 2. A menos 1? 2 mais 2 mais. Quem é M de 1? Caso base. B. Faltou aqui, né? 1, 2. Quem é M de 1? 1, 2, aliás. B. Quem é B? Multiplicou aí 2 vezes 3 ou não? 3 vezes 2, aliás. Pergunta. Se A for 0, pessoal, vai acontecer o quê? Vai entrar num loop infinito também. Vai fazer A menos 1, vai fazer menos 1. Menos 2, menos 3, menos 4. Por isso que eu estou fazendo simples. Então, precisava aqui, tem um outro if aqui em cima para perguntar se A for 0. Se A for 0, o resultado é 0. Aí, else, if. Se A for 1, o resultado é 1. Else, aí sim essa recursão. Perfeito. Como é que é? Veja, esta é uma solução mais simples, que só pensa em um caso, certo? Mas, só um segundo, mas ela funciona para essa situação também. Aí, de novo, pensando no desempenho, eu também poderia fazer isso, checar o valor de B para não ficar somando 1 mais 1 a vez. Podia retornar só A direto, se B for 1, não é isso? Beleza, mas de novo, lembre-se que essa solução resolve o problema da gente, ela é simples, não confunde. Então, qual foi o ponto-chave aqui, pessoal, para a gente resolver esse problema? Decidir que vai fazer B mais B a vezes. Pronto, foca nessa solução. Terminou, testou, funcionou, beleza. Agora, vamos ver se a gente consegue otimizar o programa, gerar uma versão mais eficiente. Aí é depois. Vamos resolver primeiro o problema. Então, se fosse uma prova isso aqui, esse exercício, essa solução aqui é 10 a nota. Agora, se eu dissesse, defina uma classe com um método que é o mais eficiente possível, aí são outros 500. E eu não vou fazer isso na prova, certo? Eu te garanto. Dessa disciplina aqui, não. Certo? E se o número for negativo, então, para esse método funcionar sempre como um int, né? Ele pode ser positivo ou negativo, aí talvez eu teria um outro if aí para saber. Se o número for negativo, o que é que eu faria? Isso, exatamente. Então, esse método poderia ser um pouquinho mais complicado. Então, o exercício completo para vocês aqui seria: considere apenas números positivos, maiores ou igual a 0, por exemplo, certo? Tranquilo? Mas se eu não dissesse nada, realmente você teria que pensar nos negativos. Pelo enunciado que está escrito aí, teria que considerar os negativos também. Então, não seria 10, não. Teria que fazer alguma coisa a mais aqui. Seria melhor a gente colocar um if, né? Se o A for maior que o B, você faz começando com A. Isso. Então, ó aqui uma maneira mais otimizada aqui que ele falou, que é só testar qual é o maior dos dois números. Se A for maior que B, então é melhor fazer A mais A B vezes. Se B for maior que A, fazer B mais B A vezes. Então poderia ter só um if no começo do método, que vê que é o maior e troca a posição. Então, e no final você sempre faz B mais B A vezes. Então se B for maior, troca B com A só. E calcula. Aí já diminui o número de recursões. Mas de novo, essa solução é só uma otimização, só para ficar mais eficiente. Não é o que a gente está preocupado aqui. A gente está preocupado em simplicidade, certo? Pergunta aí. Alguém fazer uma pergunta. Quem é? Tranquilo? Posso passar adiante? Então, ó, vamos ver aqui a solução, né? Paga, filho. Tá rápido. Então, ó, exatamente, ele está fazendo aqui exatamente
Por sinal, foi A e B, nem me lembrar que era A e B, não. B mais B às vezes, ó. E aqui o teste é diferente, ó, é maior que zero. Né? Vocês perceberam isso? Está um pouco diferente a solução. Então aqui já está chegando o seguinte, se A for maior que zero, calcule. Senão a resposta é sempre zero aqui. Pronto. Então não tem um if e else, não. Mas, de novo, se seguir aquela receita de bolo, caso base, passo indutivo, você nunca vai errar. Ou vai errar menos, bem menos. Por isso que eu quis orientar vocês a fazerem daquela forma. É como eu penso primeiro, é assim também. Não é por acaso, não. Eu também penso primeiro assim. Então essa aqui é uma solução já otimizada, que já considera, por exemplo, positivos e negativos e o valor zero também. Porque se A for igual a zero, ele não entra, a resposta já vai ser zero. Né? Que é o... Se for negativo, vai ser zero também. Ele está assumindo isso. Ele só está calculando para números positivos. Beleza? Mas o que é importante a gente perceber aqui é a recursão, né? Muito bem. Então, ó, comandos de iteração ou de repetição, while e for, na verdade a gente pode olhar para eles como um caso particular de recursão. Então, fazer, ó, while uma condição B execute P, o que vai fazer? Se B for verdadeiro, execute P. Aí testa. Se B é verdadeiro, execute P, não é isso? Se B é verdadeiro, execute P. Vai ficar fazendo isso até B ser falso, ele para de executar. Não é isso, gente? Certo? Essa implementação aqui de um método, mRec, ele faz o quê? Se B for verdadeiro, execute P, chame mRec. Que faz o quê? Se B for verdadeiro, execute P, chame mRec. Que faz o quê? Se B for verdadeiro, ou seja, faz a mesma coisa que while B, P. Enquanto B for verdadeiro, esse P, esse método PI vai ser executado, não vai? Então são equivalentes esses dois aqui. Certo? Tranquilo? Foi o que a gente acabou de fazer aqui. Não foi? Não é como se fosse um while esse aqui, não estou chamando de novo método. É como se tivesse um while aí, ou um for. Tá? Último assunto da aula de hoje. Escopo de variáveis. Então, o que é escopo? É uma região do programa na qual a variável vai poder ser referenciada, onde ela é visível, vamos chamar assim. Então, dependendo de como eu defino essa variável, ela só vai ser visível em algumas partes do meu programa, certo? A gente já discutiu isso. Intuitivamente, a gente já sabe isso, mais ou menos. Vamos só confirmar o que é realmente essa ideia de escopo, tá? As variáveis que são definidas dentro de métodos, a gente diz que ela tem um escopo local. Local é aquele método, é daquele método. E não são vistos em outras partes da classe. Ou em outras classes. Pior ainda, em outras classes, certo? Tranquilo? Eu posso declarar, então, variáveis com o mesmo nome em métodos diferentes, não tem nenhum problema. Então, tem o método creditar, tem uma variável x lá dentro. Tem o método debitar, que tem uma variável x lá dentro. Esses dois x aí não tem nada a ver um com o outro. Porque dentro de cada método, a variável é local. Só vale para aquele método. Por exemplo, tem aqui essa classe teste, que tem o método M e o método P. Certo? No método M, o que é que ele faz? Declara uma variável A inteira, inicializa com 0 e retorna A mais 1. Ou seja, retorna 1. Não é isso? Hein, gente? E o método P faz o quê? A recebe 8. É como se ele estivesse tentando atualizar o valor da variável A. Só que essa variável A aí, nesse exemplo, quando eu coloco A igual a 8 aqui em P, não faz sentido. Vai dar um erro de compilação. Vai dizer o seguinte, a variável A não foi declarada. Porque de duas uma, ou A seria um atributo, e eu declararia ele aqui, ou A era uma variável do método, eu precisava botar aqui int A, certo? Agora sim eu declarei a variável. Então isso é para mostrar a ideia do escopo local. Essa variável A que eu declarei aqui, só vale entre esse abre chaves e esse fecha chaves. Só vale dentro do método M. Tranquilo? A gente chama inclusive de variável local, normalmente. Porque o escopo dela é local aquele método. Perguntas? Vamos para frente, tem mais exemplos. Aqui outro, ó. Agora na classe teste eu coloquei um atributo A. O que é que aconteceu? O método M continua declarando a mesma variável A e retorna A mais 1. Aí lembra daquela história? Parâmetros ou variáveis internas com o mesmo nome do atributo? Qual é a ideia? O escopo local sempre vai ser mais forte.
Então, qual é o A declarado que está mais perto dessa linha aqui? É esse A aqui, e não o lá de cima, não o atributo. Então, esse return A mais 1, o A é a variável local do método M, e não o atributo A. Para ser o atributo A, o que é que eu teria que fazer aí, pessoal? Botar um this do lado, né? Ao invés de A, eu colocaria... Ao invés de A, eu colocaria this.A mais 1, ao invés dessa linha aqui, né? Certo? Agora sim, é o atributo A mais 1. E retorna o resultado disso. Ok? Só confirmando, esse aqui eu acho que a maioria de vocês já tinha percebido, né? A gente não sabe o que aconteceu. Se, por exemplo, eu tivesse executado o método P antes, A seria 8, eu não sei. Eu tenho que ver o programa, como é que esse programa executa, né? Tem que ver o main, certo? Mas o fato é que eu vou pegar o valor que está nesse atributo, não está vazio não, é um atributo. Se eu criar um objeto da classe teste, qual vai ser o valor dele? 0, é inteiro? Tem um construtor default que inicializa esse atributo para o valor default do tipo dele. O tipo dele é int. O valor default para int é 0. Então, quando eu fizer new test, o atributo A vai ter 0 automaticamente. Se logo depois de criar o objeto teste eu chamar o método A, vai retornar quanto? 1. Se eu chamar primeiro P, A ficou com 8. E depois chamar o método M, vai retornar quanto? 9. Certo? Tranquilo? Outro exemplo. Aqui, ó, outro exemplo de escopo de variável. Também tem a ideia de escopo de variável dentro de blocos de comando em geral. De um for, de um while. Então, ó, o for, ele já define uma variável aqui, né? Não é isso? Essa variável D só vale para esse for. Essa variável B só vale para esse for, ou seja, desse abre chaves a esse fecha chaves aqui. Não vale fora dele, não. Essa variável C, que eu declarei dentro do for, só vale aí dentro também. Então, por isso que dá esse erro aqui embaixo, ó. Eu não consigo acessar fora do for isso, não. Declarei dentro de, só vale dentro de. Ok? Pois não. Mas se você tivesse declarado ela fora do escopo, mas não tivesse atribuído aqui em cima? mas não tivesse atribuído o valor. Não atribuí nenhum valor? Aí vamos ver, o que é que vai acontecer? Quando eu estou tentando ler o valor dela aqui, ó, antes de atribuir. Você atribuiu o valor dentro do for, no caso. Não faz mal, não tem problema. Porque na lista tinha feito algo similar. Seria assim, né? Eu não declaro aqui, declaro aqui em cima. Int C. Aí eu fiz assim e disse que a variável não foi declarada. Ah, perfeito. O que é que vai acontecer? Isso aqui não vai acontecer mais, né? Ele vai estar no escopo. Porém, como isso aqui é um for, não há nenhuma garantia que eu vou entrar nele. Se isso aqui for falso da primeira vez, eu nem entro nele. Então, não vou inicializar C. Então, ele vai dar um erro porque essa linha vai dizer o seguinte, C não foi inicializado. Não há nenhuma garantia que sempre que eu chegar nessa linha, C vai estar inicializado. A não ser que eu faça aqui C igual a 0 aqui, certo? É esse o problema. Então, se você declara uma variável fora de um condicional qualquer, de um for, de um while, de um if, e só inicializar ela desse condicional, se você tentar usar ela fora, o compilador vai dizer, ó, não tem nenhuma garantia que você entrou naquela condição, que ela é verdadeira aquela condição. Então, como é que eu garanto que você inicializou a variável? A não ser que você tenha só um if e um else e você inicialize ela nos dois lugares. Aí, beleza, ele sabe que vai ser inicializado. Tranquilo? Perguntas? E aí, para terminar, vamos definir uma função fatorial sem usar asterisco, while ou for. Pô, a gente já fez isso, né? Não foi? Não fiz para vocês? Beleza, então, tá aí a resposta também. Também não tem caso base, passo recursivo, é mais seguindo a lógica daquela solução da multiplicação. Né? Até porque fatorial, na verdade, não pode usar vezes, né? Então, eu teria que usar aquela função m que a gente fez, que multiplica um número por outro. Então, vai ser uma recursão com a recursão dentro da outra. Mas só é substituir m e isso daqui por a e b lá. Chamar, multiplicar, passando n e passando o fatorial de n-1. Mas o interessante é, você declarou isso de forma separada. Quando você vier usar aqui, você vai dizer, quero multiplicar um pelo outro, você vai chamar o método que multiplica. Tudo bem, se você for pensar o que ele vai fazer, vai ser um negócio bem complicado, uma coisa dentro da outra. Mas a vantagem é isso, você define as coisas de forma separada e só usa o serviço agora. Não tem que ficar me preocupando como é que multiplica, não. Não, já defini isso, eu sei que vai multiplicar A por B. Aqui eu quero multiplicar N
por fatorial de n-1. Eu vou chamar um método passando essas duas coisas. Acabou. Vai multiplicar. Certo? Depois que quiser, vai ser interessante o exercício de tentar avaliar esse método fatorial aí, usando o método de multiplicação, sei lá, fatorial de 4, por exemplo. Vai ser interessante você ver o que ele vai fazer. Certo? Beleza? Abram aí o Eclipse. E vamos fazer esses exercícios todos aí. A gente tem 25 minutos para fazer esses exercícios, certo?